Devocional na prática. Deus abençoe, mulher de Deus. Que bom ter você aqui. Eu sou Tassiana Vargas e estou aqui para te guiar em uma jornada de intimidade com Deus. E esse vídeo é o vídeo 3 de uma série sobre devocional. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, vai estar aqui embaixo na descrição o link desses vídeos. Eu convido você a assistir, a anotar, porque existem conselhos práticos. No primeiro vídeo eu falei sobre alguns conselhos práticos para que você execute ainda hoje o seu devocional sem dificuldade, gente. E o devocional ele não tem que ser difícil, ele tem que ser sim cheio da presença de Deus, e é nesse ponto que eu vou guiar você para uma vida de intimidade com Deus. Hoje, lá no meu perfil do Instagram, nós estamos iniciando um desafio de 31 dias para uma vida disciplinada e bem-sucedida. E nesse desafio nós vamos estudar o livro de Provérbios 31. Então você pode ir lá no meu perfil e acompanhar lá o Day 1, Day 2, né? Todos os dias até fechar 31 dias do nosso desafio. E é justamente para quê? Para desenvolver o hábito de nós realizarmos o nosso devocional e também para que a gente desenvolva uma vida de sabedoria, uma vida disciplinada, uma vida que realmente siga os princípios da palavra de Deus. E o livro de Provérbios é o livro que traz as características de Deus para nós, aquilo que Ele espera de nós, um posicionamento. Ele traz respostas para situações do dia a dia, que às vezes a gente não sabe como resolver ou resolve sem pensar muito, né? Vai lá e resolve na medida do que consegue. E o livro de Provérbios ele dá uma direção para cada situação da nossa vida, um posicionamento que Deus espera de nós. Então ele é um livro cheio de princípios para quem deseja viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida cheia da presença de Deus. Então vai lá, me segue lá no Instagram. Aqui embaixo na descrição do vídeo também vai ter o link do meu perfil do Instagram, então você pode me seguir lá. E antes de nós começarmos esse vídeo, né, um devocional na prática, eu vou te ensinar aqui como fazer um devocional, o que é um devocional na prática. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque esse canal foi feito para te guiar na presença de Deus, para que você tenha mais intimidade com Deus, para que todas aquelas dificuldades que forem surgindo no dia a dia sejam respondidas através dos vídeos que eu vou estar postando aqui. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder vídeo nenhum e já aproveita e deixa o like aqui também para ajudar o YouTube a dissipar mais esse vídeo, a chegar em mais mulheres. Eu cheguei até você e você pode me ajudar a chegar a muito mais mulheres. Então se permita ser instrumento de Deus através deste vídeo para abençoar muitas mulheres. Amém? Então vamos para o nosso devocional na prática. Nós vamos ler e estudar o livro de Provérbios, capítulo 1, que é o nosso desafio dos 31 dias. São 31 capítulos que nós estaremos estudando do livro de Provérbios. Isso lá no meu perfil do Instagram, tá? Então pode acompanhar por lá. Aqui eu vou fazer o devocional na prática do capítulo 1, justamente para mostrar para você como que funciona um devocional na prática, o que Deus vai falando e as coisas que você vai anotando. Então é importante 3 coisas, tá? Primeiro, você ter uma Bíblia, de preferência de papel. Se você ainda não tem sua Bíblia de papel, você pode inicialmente usar uma Bíblia digital, a Bíblia do celular, ou no seu iPad, no seu tablet ou no computador, tá? Mas eu aconselho você a ter uma Bíblia de papel e colocar também o seu celular no silencioso, tá? É extremamente importante que você desative as notificações do seu celular, né? No meu celular, por exemplo, tem o não perturbe, tem uma ativação assim, creio que no seu celular tenha também. Então vai lá e ativa isso, esse não perturbe, para que não chegue notificação nenhuma enquanto você estiver aí no seu período de devocional, né? Tá, se quanto tempo de devocional? Cada dia é um dia, cada dia Deus fala de uma maneira, então vai depender do seu momento com Deus, né? Os meus devocionais tem dias que eles duram 30 minutos, tem dias que eles duram o dobro disso, né? E tem dias que eles são muito mais profundos do que isso, onde tem muito mais adoração do que leitura da palavra propriamente dita. Então, cada dia o Espírito Santo traz para o meu espírito aquilo que é necessário para o dia, né? Mas hoje eu quero instruir você na questão da leitura e para que você compreenda o que é que nós fazemos quando lemos a Bíblia e fazer esse devocional de forma mais profunda, tá bom? Então,
e deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho um iPad, né? Então eu coloco aqui sempre um louvor, tá? E aí é um louvor da sua preferência, tá? Aquilo que você sente mais a presença de Deus no momento ali que você vai estar fazendo seu devocional. Então você coloca um louvor, pode ser um louvor baixinho, né? Eu tenho 3, 4 louvores aqui que são só fundos musicais. Gosto muito de usar eles nos meus momentos de devocional, porque daí não fica aquela voz no fundo, né? Falando algo que possa tirar a minha atenção. Então eu vou ali, coloco um louvor baixinho, né? E vou, o celular silencioso, Bíblia, de preferência Bíblia de papel, tá? Essa minha é uma versão King James. Se você não tem Bíblia ou se você tem interesse em comprar uma Bíblia ou quer baixar um aplicativo no celular, eu sugiro a você que pegue a versão NVT, Nova Versão Transformadora, porque a leitura dela é muito fácil de ser compreendida, tá? Então eu uso a Bíblia King James, tá? Que é a mais próxima do original, mas isso é uma questão teológica, enfim, de estudo mesmo, que eu prefiro ela, tá? Mas para ler, inclusive no devocional posicionada, lá que eu faço lá no Instagram, eu uso a versão NVT. Então, nós vamos ler, tá? Abra sua Bíblia, capítulo 1 do livro de Provérbios. Outra coisa importante é você ter em mãos um diário de anotações. Então, eu uso o caderno mesmo, tá? Eu tenho o meu diário, onde eu coloco tudo aquilo que Deus vai falando de forma mais pontual, né? Então, direções que Ele vai dando sobre projetos da minha vida, sobre o futuro. Então, eu anoto lá no meu diário. Então, anoto a data e o que Ele falou especificamente, para que eu não esqueça. E aqui eu faço os meus estudos de devocional, tá? Então, eu uso o caderno mesmo, tá? É um caderno normal, tá? E eu uso ele para fazer os meus devocionais. Lá você vai anotar o dia, você vai anotar o que você estudou, né? A passagem bíblica que você estudou e o que Deus foi falando com você, tá bom? Então, nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 1. Eu não vou ler na minha versão, tá? Eu tenho a NVT aqui online no iPad, então eu vou ler com você pela versão NVT. Então, nós vamos começar agora a leitura do livro de Provérbios, capítulo 1, nosso devocional na prática, tá? Então, vamos ler. Versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já temos algo aqui de informação, né? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi um grande rei, né? Levantado por Deus. Ele era filho de Davi. E a característica de Salomão é que quando Deus teve um contato, o primeiro contato com ele, Deus perguntou, né, Salomão, diga-me o que tu queres que eu vou te dar. E ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para gerir o teu povo, para fazer com que o meu reinado aqui tenha significado. Né? Esse foi o pedido de Salomão. Ele podia ter pedido todas as coisas do mundo, Deus ia dar para ele, porque Deus estava ali diante dele e disse: me pede o que tu quiseres que eu vou te dar. E Salomão, um homem muito sábio, instruído por seu pai desde a infância, Davi sentava com ele, né? A Bíblia nos conta que Davi sentava com ele, instruía ele e falava para ele buscar sabedoria em Deus, buscar sabedoria em Deus. Então, quando Deus chegou a ele e disse, né, o que tu queres? Aí Salomão pediu, eu quero sabedoria para instruir teu povo, né? Para ser um bom rei. E Deus disse, né, porque tu me pediu sabedoria, eu vou te dar toda o acréscimo, né, de bens materiais, ouro, e enfim, você vai ser o rei mais rico que já existiu. E assim foi, né? Não se conhece nenhum homem até hoje no mundo que tenha tido riqueza maior do que Salomão teve, tá? Então aqui a gente já tem uma informação para você anotar aí, né? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, que era filho de Davi, tá? Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Anote aí no seu caderno, né? Então, o livro de sabedoria, ele vai nos ensinar a ter sabedoria, a ser disciplinada e ajudar a compreender as instruções de Deus, as instruções dos sábios, as instruções daquelas pessoas que têm um conhecimento além do nosso. Outra finalidade do livro de Provérbios: ensinar uma vida disciplinada, uma vida bem-sucedida. Então, através do estudo do livro de Provérbios, nós teremos uma vida disciplinada, uma vida bem-sucedida. E vai nos ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Todas essas coisas você vai anotando,
tá? Então você escreve ali o livro de Provérbios, né? Qual é a finalidade do livro de Provérbios? Ensinar sabedoria e disciplina e me ajudar a compreender as instruções de sabedoria. Outra finalidade do livro de Provérbios, ensinar uma vida disciplinada, uma vida bem-sucedida e me ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Tudo isso você vai escrevendo. Isso é fazer um devocional, você vai escrever, tá? Uma questão importante que eu quero ressaltar aqui sobre a ciência, tá? A ciência comprova que tudo aquilo que nós escrevemos, o nosso cérebro tem mais facilidade de gravar. Então, tudo aquilo que você escrever ali, né, no seu diário, quando você precisar daquela informação de forma visual, seu cérebro vai puxar aquela informação que você escreveu. Então, é uma forma de você gravar no seu cérebro, na sua mente, todas as instruções que Deus for dando, especificamente os princípios que Deus tem dentro desse livro de Provérbios, tá bom? No versículo 4 nos diz assim: estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Eu falei para vocês que eu uso, né, 2, 3 versões da Bíblia quando eu vou fazendo meus devocionais, tá? Então, eu vou ir aqui para a versão King James só para você ver a diferença desse versículo 4, tá? Eu vou ler de novo na NVT, diz assim: estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens, tá? Na versão King James diz assim: para dar sutileza aos simples. O que é algo sutil? Né? Pare para pensar, sutileza, o que significa sutileza? E aos jovens, conhecimento e discrição. Então você entende que existe uma diferença nas duas traduções e cada uma delas vai trazer um conhecimento diferente para você. O que eu faço nesses momentos? Por exemplo, sutileza. Vamos relembrar o que é sutileza, né? Porque a gente não é obrigada a lembrar de tudo, né? Então eu vou lá, coloco no Google um dicionário, tá? Eu tenho, no meu celular eu tenho um aplicativo, tá? Do dicionário e eu vou colocando ali quando eu tenho algumas dúvidas, tá? Eu vou colocar ali, sutileza. Então, o que é sutileza no dicionário? O que o dicionário nos fala? É um excesso de leveza, finura ou delicadeza. A sutileza, tenuidade, né? O que não se percebe facilmente. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Para dar sutileza ao simples, né? É um excesso de leveza. Então, é aquilo que não se percebe facilmente. Então, eu vou anotar ali. Sutileza é a característica daquilo que se desenvolve de maneira discreta. Então, vai trazer discrição para nós. Você consegue compreender isso? Vai nos trazer discrição, vai trazer conhecimento, vai trazer leveza para a nossa vida, tá bom? Então, isso tudo você tem que ir anotando e esmiuçando o seu devocional, tá? Talvez hoje eu demore um pouquinho mais com você, só porque eu quero trazer essa prática do devocional para que você compreenda como que eu faço, como que o devocional acontece, tá? Versículo 5. Vamos sair do dicionário aqui, vamos ler versículo 5. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação. Então, quer dizer que se eu ouvir o livro de Provérbios, se eu ler, se eu estudar o livro de Provérbios, eu vou me tornar mais sábia. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e os seus enigmas, eu vou ter mais entendimento, eu vou receber orientação. Então, é aquilo que eu falei lá no início, quando nós estudamos o livro de Provérbios, tá? Nós vamos receber orientação para resolver todos os problemas que vão acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas quem é tolo despreza a sabedoria e a disciplina. Então, se você tem desprezado a sabedoria e a disciplina, você é tola. É isso que a Bíblia está nos falando aqui no versículo 7. E que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Lembre-se que temor e medo são duas coisas diferentes. Eu falei sobre isso num vídeo que eu postei semana passada do devocional. Eu não sei se foi no vídeo 1 ou no vídeo 2.
Eu falei sobre a diferença entre temer e ter medo. São duas coisas diferentes, tá? Então você pode ir lá e assistir esse vídeo, ou você pode colocar na internet, como eu falei, coloca lá, o que é ter temor? O que é ter medo? Medo é um sentimento, quero que você compreenda isso, tá? O medo é um sentimento e o temor é uma forma de respeito àquela pessoa, a autoridade de Deus sobre a sua vida, tá? Então, quem teme a Deus, o temor a Deus é um princípio de conhecimento, tá? Então, para buscar sabedoria, eu tenho que temer a Deus. Versículo 8, tá? Aqui Salomão está falando: meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui? Que nós precisamos ser atentas à correção do nosso pai e à instrução da nossa mãe, porque isso será uma coroa de graça. O que Salomão está falando em coroa de graça aqui? Que a graça do Senhor virá sobre nós, virá sobre a nossa cabeça e haverá um colar de honra sobre o nosso pescoço. Nós seremos honrados porque nós estaremos honrando aos nossos pais, tá? Existe um princípio também na palavra de Deus que fala, né? Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados, né? Então é uma promessa de Deus. Quando você honra seu pai e sua mãe, você vai ter mais dias aqui na terra, tá? Não tá aqui no livro de Provérbios, tá em outro lugar da Bíblia, eu não lembro agora de cabeça, mas você pode anotar para pesquisar depois, tá? Versículo 10. Tá? Vamos lá, versículo 10. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Gente, olha a advertência aqui, tá? Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém, armaremos emboscadas contra inocentes só para passar o tempo. Eu quero que você entenda aqui, porque naquela época era muito comum, né? Vou dizer assim, né? Era do cotidiano eles matarem uns aos outros para roubar, para conquistar coisas, para conquistar territórios, né? Então isso era muito comum naquela época. Então por isso que ele está instruindo aqui, né? Para que a gente não seja seduzido por esse pecado, né? De ir lá armar uma emboscada, né? Contra pessoas que não te fizeram nada, pessoas inocentes, e só para poder tomar as coisas daquelas pessoas, né? Mas hoje, se nós trouxermos para o nosso cotidiano, são as emboscadas do inimigo com relação à fofoca, à mentira, à enganação, né? Então hoje o que nós temos de comum, né? A fofoca, a maledicência, o falar dos outros, né? Aquelas rodinhas de conversa que são extremamente desagradáveis, onde a gente julga a vida do outro, onde fala mal do outro. É dessas pessoas que nós precisamos nos afastar, tá bom? Então é importante que você também pegue esse contexto e traga para o seu dia a dia, anote aí, né? Me afastar de quem faz fofoca, de quem mente, da maledicência, né? De quem fala dos outros, das pessoas que julgam os outros, né? Então tudo isso você vai anotando aí, que são conselhos que estão aqui incutidos nessa palavra do capítulo 1 de Provérbios. Versículo 13, encontraremos todo tipo de... Aqui ele tá falando, né? Ele continua falando, né? Vou lá pro 11 de novo só pra gente ler. Venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém, armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. No versículo 12, vamos engolir-los vivos como a sepultura, engolir-los inteiros como os que descem a cova. Versículo 13, encontraremos todos os tipos de riqueza e encheremos nossas casas com tudo o que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos, né? Então, é o convite ao pecado, e é dessas pessoas que nos convidam a pecar que nós devemos nos afastar, viu? Então, é esse conhecimento ao ler os versículos que você vai anotando, né? Me afastar de quem peca, né? De quem me convida para fazer um mal, que me convida a fazer algo que vai transgredir a palavra de Deus, que vai contra os princípios estabelecidos por Deus. Versículo 15. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. 16. Eles correm para o mal, apressam-se em derramar sangue. Versículo 17.
Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Olha só esse princípio de sabedoria. Se o pássaro vê alguém montando armadilha, ele sabe que ele não deve chegar lá perto, né? Então, se você vê alguém montando uma armadilha para te afastar daquilo que é bom, dos princípios de Deus, você também não deve se aproximar. Versículo 18, eles, porém, armam emboscadas para si mesmo e tentam acabar com a própria vida. O que ele está dizendo aqui? Essas pessoas, né, pecadores que mentem, que fazem fofoca, maledicência, né, ficam julgando a vida dos outros, né, interesseiros, enfim, essas pessoas elas armam emboscadas para si mesmo e elas tentam acabar com a própria vida, fazendo isso que é ruim, tá? Versículo 19, esse é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Olha só, gente, a cobiça destrói. O que é cobiça? Não vou entrar aqui para pesquisar, mas anota aí, o que é cobiça? Anote, a cobiça destrói. E anote o que é cobiça. Vai lá no dicionário e coloca a palavra cobiça e anota ali o que é cobiça. Às vezes nós podemos estar cobiçando algo e a gente nem sabe que está fazendo isso. E é um pecado. Um pecado bem grave, a cobiça. Não que o pecado tenha peso, tá? A Bíblia nos fala que pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão, tá? Pecado é pecado, né? Mas existem coisas que a gente faz e a gente nem percebe que pode estar sendo um pecado, tá? Que tá ali na nossa mente, pensamentos que vêm à nossa mente e a gente não percebe que está pecando. Versículo 20, olha o que diz: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Olha o que a palavra está nos dizendo aqui agora, né? Que a sabedoria, ela busca aqueles que o sigam, que a busquem, né? Que busquem sabedoria. E aqui ela fala, né, sobre que a ingenuidade não é algo legal, a zombaria não é algo legal, né? Os tolos, a tolice, né? Aquelas pessoas que detestam o conhecimento, que não buscam o conhecimento, isso não é legal, isso vai contra o princípio de sabedoria, né? Então, para você que está buscando sabedoria, você precisa ir contra isso aqui, contra a ingenuidade, contra a zombaria, contra a tolice, né? E fazer o oposto disso, buscar conhecimento, sabe? Não ser ingênua né, e a favor daquilo que as pessoas te falam. Não, buscar o conhecimento para que você tenha uma vida próspera, para que você realmente possa resolver os seus próprios problemas sem que as outras pessoas façam isso para você. Isso é a atitude de alguém que tem sabedoria. No versículo 23, venham e ouçam minhas advertências, que é a sabedoria falando ainda, tá? Venham e ouçam minhas advertências, abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Essa é uma promessa, esse é um versículo para a gente orar todos os dias. Pai, a tua palavra diz que a sabedoria vai abrir o coração para mim, vai me tornar sábia. Então traz para mim essa sabedoria. Eu estou com o meu coração aberto para aprender da tua palavra, para aprender dos teus princípios, para ser uma mulher de valor, para ser uma mulher sábia. Faça essa oração. Versículo 24, né? Olha o que a sabedoria está dizendo aqui. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho, rejeitaram minha repreensão. A sabedoria está dizendo, eu chamei, né? Vocês que não quiseram vir buscar sabedoria, vocês que não quiseram receber a minha repreensão, vocês que não desprezaram os meus conselhos, desprezaram os meus ensinamentos. Versículo 26. Olha a repreensão aqui, olha a advertência da sabedoria. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como um furacão
e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, eu não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Olha a advertência da sabedoria aqui. E ela diz o porquê que a gente não vai encontrar. Porque detestaram, tá em versículo 29, tá? Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer a Deus. Lembra que a gente leu lá em cima que o temor é o princípio do conhecimento, o temor a Deus, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, para que nós desenvolvamos sabedoria, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos buscar o conhecimento, buscar ler a Bíblia, fazer o nosso devocional, orar, usar a palavra ao nosso favor. Amém? Então, compreenda isso nessa manhã, saia desse lugar de desconhecimento da palavra, desse lugar de tolice, né? Olha o que a palavra disse lá em cima, até quando vocês tolos detestarão o conhecimento. Então, saia desse lugar e entre naquele lugar onde você vai buscar sabedoria, você vai temer a Deus e vai buscar seguir os princípios dele, por temor, por respeito a quem Deus é e o lugar dele na sua vida. Versículo 29, então, né? Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer a Deus. Versículo 30, rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Porque nós rejeitaremos o conselho da sabedoria e ignoraremos a repreensão da sabedoria, nós clamaremos por socorro e não seremos respondidas. Gente, isso é muito forte. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da sabedoria que vem dele, nós precisamos da graça e do favor dele sobre a nossa vida todos os dias, mas para isso nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos temer a Deus e buscar sabedoria. Versículo 31. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Porém, os que me ouvem viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Olha aqui uma promessa nesse versículo 33. Quem ouve a sabedoria, quem busca Deus, quem teme a Deus e busca conhecimento, busca viver os princípios da vida cristã, viver os princípios de sabedoria que estão aqui nesse livro de Provérbios. Olha o resultado disso, é uma vida de paz, é uma vida tranquila, é uma vida sem temer o mal. Eu vou ler aqui na versão King James, mas quem me ouvir habitará em segurança. É uma promessa, quem ouvir a voz de sabedoria que vem de Deus, habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Ou seja, nós não teremos medo do mal. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O seu cajado é o que nos protege. Salmos 91, um salmo de proteção. Faça ele como uma rotina junto do seu devocional. Traga esse conhecimento de sabedoria para dentro do seu coração, de quem Deus é, do nível de proteção que Deus tem sobre você. E ele vai derramar graça e favor do alto sobre todos aqueles que buscam sabedoria, que buscam os princípios e que temem a ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos concluindo o nosso devocional, então. Se você tem alguma dúvida sobre como fazer o devocional, se você não compreendeu esse formato de devocional, né, o que é esse devocional na prática, deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo cada um dos comentários com as suas dúvidas, mas essa é a forma prática de fazer o devocional, é pegar um capítulo da Bíblia, uma história, ler, esmiuçar e anotar tudo aquilo que Deus for falando conosco, amém? Se você ainda não leu o livro de Provérbios, não estudou ele, não fez um devocional específico sobre o livro de Provérbios, comece hoje.
Vá lá no meu Instagram, tem um desafio acontecendo. Acompanhe esse desafio todos os dias. Durante 31 dias nós estamos desenvolvendo uma vida disciplinada e bem-sucedida, uma vida de paz e prosperidade, uma vida onde nós somos mulheres de valor, mulheres que carregam dentro de si a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, uma sabedoria específica. Amém? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com pelo menos mais 3 mulheres. Abençoe a vida de muitas mulheres. Curta, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative todas as notificações e fique ligada, porque a próxima série de vídeos vai ser sobre oração. Amém? Deus abençoe sua vida com graça e paz, favor de Deus sobre você, em nome de Jesus.